Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Begónia, aquele caso raro em que a flor é cultivada não pelo fato de florescer, mas por causa das folhas extraordinariamente bonitas. Elas podem ser arredondadas e alongadas, em forma de coração, em forma de caracol com bordas onduladas ou dentadas. As cores das flores também são impressionantes: vermelho, carmesim, roxo, prateado e verde claro. O caule forte pode surpreender, pois é coberto por tufos de cores diferentes, dando a impressão de veludo. Cuidados em casa. Para que o arbusto tenha uma aparência rica e deslumbrante, ele deve ser bem cuidado. Tente criar as condições descritas abaixo para a Begonia rex e você será recompensado com uma beleza extraordinária. Localização e iluminação. Begonia rex é uma amante da luz, mas tem medo da luz solar direta no verão. Portanto, é melhor colocá-la em uma janela ao norte nessa estação e mudá-la para uma janela ao sul no inverno. Caso contrário, as folhas podem ficar pálidas e perder sua extraordinária beleza. Se as janelas do apartamento não estiverem voltadas para o norte, nos dias quentes a beleza real deverá ser protegida do sol. E é ainda melhor não mantê-la no parapeito da janela e mover o vaso para uma prateleira ou mesa de cabeceira, localizada perto da janela. Apenas certifique-se de que a luz incida uniformemente sobre todas as partes do animal. Caso contrário, ele se inclinará para um lado, perdendo sua forma arredondada. A planta não é propensa a mudanças frequentes de um lugar para outro. Portanto, faz sentido colocar o vaso imediatamente na janela leste e oeste. Temperatura. A temperatura ambiente mais favorável para a amiga verde é de mais 17 a 25 graus Celsius. No verão, é desejável evitar o aumento dos graus para 30 graus e, no inverno, o ar deve ser aquecido a pelo menos 16 graus. Caso contrário, as raízes congelarão. Se você levou o vaso para o verão na varanda ou no quintal, no final de agosto, volte para a sala, acostumando-se gradualmente ao frio futuro. Rega. No verão, o Royal precisa de umedecimento abundante do solo. Ela deve ser regada com água fervida ou morna que tenha sido estabilizada por um dia. Evite que o líquido caia sobre as folhas. Despeje-o com cuidado sobre a raiz. É importante determinar corretamente o momento da próxima rega da flor. O solo no vaso deve secar completamente, mas não deve secar demais. Tanto a secagem excessiva quanto a subaquática são igualmente prejudiciais à planta. No verão, é claro, os intervalos entre as regas devem ser muito mais curtos do que no inverno. Se você perdeu e o solo está seco, não despeje água no vaso, mas coloque o arbusto em uma bacia com água por 30 a 40 minutos e deixe as raízes bem saturadas de umidade. A poeira se acumula nas folhas largas do rex. Ela deve ser removida com um pano seco. Umidade do ar. O visitante do nordeste da Índia prefere umidade alta, mas é estritamente proibido borrifar as folhas da Royal Begonia, pois elas desenvolverão manchas e ficarão secas e quebradiças. Portanto, borrife umidade nas imediações da flor. Coloque uma fonte próxima ou apenas uma jarra aberta com água. Se possível, compre um umidificador especial. O solo para rechos deve ser medianamente ácido, solto, arejado e de secagem rápida. Compre um substrato para begônias, mas você pode usar um substrato universal para plantas decíduas. Os fãs de fazer tudo com as próprias mãos podem montar uma mistura de solo nas seguintes proporções: 40% de terra folhosa, 20% de turfa, 20% de areia, 20% de grama. Casca de pinheiro e vermiculita podem ser adicionadas em pequenas quantidades. Alimentação e fertilização. Como a realeza, a begónia precisa de fertilizante. Ela deve ser alimentada regularmente na primavera e no verão. Escolha um produto para flores ornamentais e decíduas. Certifique-se apenas de que a composição não contenha muito nitrogênio. Fertilize com fertilizantes minerais e orgânicos de 2 a 3 vezes por mês. Combine a introdução de nutrientes com a rega, para não queimar as raízes. Recomenda-se que os adeptos de remédios naturais usem esterco de cavalo ou de vaca na proporção de 200 gramas por 1 litro de água. Repotenciamento. É desejável transplantar a Begonia rex uma vez a cada 3 a 4 anos, quando as raízes crescerem e ficarem amontoadas no vaso. As raízes da flor são fracas, por isso é melhor usar um recipiente largo e raso. É desejável que o vaso tenha orifícios de drenagem não apenas no fundo, mas também nas laterais. O fundo deve ser coberto com uma camada de drenagem e, em seguida, polvilhado com uma mistura de solo. Remova cuidadosamente a planta do vaso antigo e,
junto com o torrão de terra, transfira-a para seu novo lar, polvilhando as laterais com terra para vasos e secando-a levemente. O colo da raiz deve permanecer acima da superfície do solo, caso contrário, poderá apodrecer. Plante-o. As espécies tuberosas da Royal Begonia podem ser plantadas com segurança no jardim na primavera. O recipiente de plantio não deve ser muito profundo, pois as raízes são rasas. Em março, coloque os tubérculos no substrato e, quando as mudas aparecerem, plante-as em vasos separados. E quando a temperatura média diária externa não for inferior a 15 graus Celsius, você poderá transplantar as mudas para o campo aberto. Não há motivo para podar a begónia real, mas você pode remover os pedicelos durante a floração, pois eles retiram muita seiva da planta, o que tem um efeito prejudicial na decoratividade das folhas. Além disso, livre-se impiedosamente dos galhos tortos e murchos. No início da primavera, faz sentido beliscar o rizoma para aumentar o crescimento de brotos jovens. Isso deixará o arbusto mais exuberante. Se quiser dar ao seu animal de estimação uma forma incomum, faça um corte quando o caule atingir uma altura de pelo menos 10 cm. Após o procedimento, a begónia ficará um pouco enjoada. Ela não deve ser regada com muita frequência até que comece a crescer novamente. Floração. As flores não são o ponto mais forte do Rex. Elas não são tão bonitas, brilhantes e grandes quanto as folhas. Mas quando o arbusto floresce, ele precisa de fertilização mais frequente. Após a floração, coloque o vaso em um local escuro. Depois de algum tempo, corte os caules, tratando os pontos cortados com carvão vegetal triturado. Isso será seguido por um período de dormência. Nesse momento, a planta não precisa ser regada com frequência. Propagação. Há muitas maneiras de obter novos indivíduos, por estacas, sementes, rizomas, tubérculos, cotilédones, folhas. Por estacas esse método é praticamente infalível. Corte estacas de 10 a 12 cm. Cada uma delas deve ter pelo menos 3 folhas. Corte as inferiores e reduz as superiores em 1/3. Deixe as estacas secarem e, em seguida, elas são tratadas com Cornevin, mantendo-as na solução por cerca de meia hora. Depois disso, você pode plantá-las em um recipiente com uma mistura de areia e terra. Enfie a estaca o mais fundo possível, mas de modo que as folhas superiores permaneçam do lado de fora. Coloque um filme sobre a parte superior. Remova a cobertura todos os dias para arejar e pulverizar as mudas com um pulverizador. Assim que surgirem novas folhas, as plantas podem ser plantadas em vasos individuais. Por semente é melhor que os iniciantes não adotem esse método. Somente floricultores experientes podem cultivar novas plantas a partir de sementes com qualidades de espécies preservadas. Você pode começar a plantar sementes de dezembro a março. Cubra o fundo do recipiente de plástico transparente com drenagem. Despeje uma camada de substrato de begónia por cima. Umedeça-o bem e espalhe a semente uniformemente sobre a superfície, pressionando-a levemente para baixo. Cubra a parte superior com vidro ou uma tampa de plástico, se disponível. Remova a cobertura todos os dias, ventile o plantio e umedeça o solo. Certifique-se de que o solo não seco e que as plantas recebam luz suficiente. Quando as primeiras folhas aparecerem, coloque as mudas em copos individuais. Depois de contar 6 folhas, você pode plantar em um local permanente em vasos. Rizomas produzidos durante o transplante da Begonia rex. Retirando a planta do vaso antigo, divida o sistema radicular em 2 a 3 partes. Plante cada uma delas em um vaso separado com uma mistura de solo bem umedecida. Tubérculos. A variedade tuberosa rex pode ser propagada por esse método. Certifique-se apenas de que cada uma das partes tenha pelo menos 2 botões ativos. Na primavera, corte o tubérculo em várias partes com uma faca. Trate os pontos de corte com cinzas. Aprofunde cada parte com um brote no solo em um vaso separado, deixando parte do rizoma acima do nível do solo. Quando os brotos atingirem de 8 a 10 cm, adicione mais substrato, cobrindo o tubérculo completamente. Com bebês. Se você vir brotos jovens durante o transplante, poderá separá-los com segurança do arbusto mãe e plantá-los separadamente. Corrida dos animais de estimação jovens da mesma forma que os adultos. Folhas. Surpreendentemente, as folhas do Rex criam raízes sem dificuldade. Corte uma folha robusta com o pecíolo e coloque em um copo de água. Assim que ela criar raízes, transplanta para o solo. Você pode fazer isso de outra maneira. Planta a folha em ângulo em uma mistura úmida de perlita e turfa e cubra-a com um pote. Após cerca de 2 meses, ela criará raízes, produzirá novas folhas e você poderá transplantá-la. Doenças e pragas. De tempos em tempos, a Begonia rex pode ficar doente ou sucumbir ao ataque de parasitas. Podridão cinzenta. Aparece com o excesso de umidade,
especialmente se o ambiente for muito frio. O problema se manifesta pelo amolecimento das folhas com traços de micélio. Para o tratamento, deve ser usada uma solução de sabão e sulfato de cobre. Podridão bacteriana. As causas do aparecimento são as mesmas. Se você notar manchas podres nas folhas, use fungicidas com urgência. Manchas bacterianas. Ao notar bolhas de água nas folhas, trate o animal com cloreto de cobre. Após 2 semanas, repita o procedimento. Se nenhuma medida for tomada, a planta morrerá. Falso orvalho. Caracteriza-se por manchas amarelas nas folhas. Uma solução de fundazol ajudará a salvar a planta. Mancha anular. Faz com que a raiz falhe. Nesse caso, as folhas ficam cobertas de manchas verde e amareladas. A flor real terá de ser salva com uma solução de manganês, na qual as raízes devem ser mantidas. O colhereiro hemáceo. Parece acreções de açúcar e placas de fungos nas folhas e nos caules. Pode ser eliminado com uma solução de alho. Mosca branca da estufa. Depois de notar as folhas pálidas, inspecione cuidadosamente a parte de baixo para ver se há ovos dessa praga. Depois de verificar a presença, trate os locais de acúmulo com uma solução de sabão. Tripos. É difícil notar as pragas em um primeiro momento. Devido ao seu pequeno tamanho, eles são invisíveis nas folhas. Mas a partir de manchas amarelas, cinzas ou marrons, elas perderão a beleza. Você pode se livrar dos parasitas com a ajuda do confidor. Cochonilhas. Para evitar a queda das folhas devido à derrota dessa praga, você pode usar o Actara. O ídio deixa uma placa branca nas folhas. As pragas de insetos podem ser vistas a olho nu. A pulverização dupla com fungicida em intervalos de 1 semana ajudará a eliminá-las. Ácaro-aranha, pulgões, ácaros escudo. Em caso de ataque de um desses parasitas, salve a begônia com inseticidas. Erros de cuidado. Se não for possível fornecer à begônia rex condições decentes de manutenção, ela começará a ficar com uma aparência ruim. Apodrecimento da raiz. Isso é causado por regar a flor com muita frequência. Manchas escuras nas folhas. Aparecem como resultado da queimadura causada pela luz solar direta. As bordas das folhas estão secando. Você não está regando seu animal de estimação o suficiente. Dependendo dos sintomas, elimine urgentemente as deficiências nos cuidados, e a begônia voltará a agradá-lo com sua beleza real. Tipos de begônia. Há um grande número de variedades de Begonia rex. Todas essas subespécies podem ser divididas em folhosas, tuberosa, arbusto. A primeira é ideal para ser mantida em condições de ambiente. A tuberosa se sente perfeitamente bem ao ar livre. A arbustiva floresce por mais tempo. Não perca tempo e esforço e planta Begonia rex em seu apartamento. Você ficará agradavelmente surpreso com a forma incomum e a cor brilhante das folhas da planta. Se você cuidar bem dessa flor real, ela sempre o agradará com sua exuberância e beleza.